A floresta não perdoa aqueles que entram sem convite. E Lyra não havia sido convidada. Seus pés descalços sangravam sobre raízes retorcidas que pareciam se mover propositalmente para machucá-la, como se a própria terra rejeitasse sua presença. A floresta de Weimar, chamada pelos poucos que ousavam nomeá-la de Bosque dos Suspiros Eternos, se estendia diante dela como uma catedral de sombras vivas, onde cada árvore era um pilar de idade impossível e cada folha sussurrava segredos que a mente humana não deveria compreender. Ela tinha 12 anos. E estava completamente sozinha. Se você aprecia histórias onde a magia tem preço, onde criaturas esquecidas pelo tempo despertam para mudar destinos, e onde solidão se transforma em algo extraordinário, inscreva-se agora. Porque a jornada de Lyra pela Floresta Proibida revelará verdades que o mundo passou milênios tentando esquecer. E você vai querer testemunhar cada momento dessa transformação. 3 dias atrás, Lyra ainda tinha uma vila. Uma casa, se é que o celeiro onde dormia podia ser chamado assim. Uma rotina de trabalho e fome, de olhares de desprezo e palavras cortantes. Mas então veio o fogo. Não natural. As chamas eram verdes, crepitando com vozes que riam enquanto consumiam, e quando finalmente se apagaram, não havia cinzas. Apenas ausência. Como se a vila inteira tivesse sido apagada da realidade. Lyra escapou porque estava onde sempre estava, na margem. Invisível. Esquecida. A órfã que a vila tolerava por obrigação, mas nunca aceitou. E quando as chamas chegaram, ninguém a procurou. Ninguém gritou seu nome. Simplesmente queimaram, e ela simplesmente saiu. A floresta era proibida por razões que as pessoas sussurravam em tavernas mas nunca explicavam completamente. Coisas moram lá, diziam. Coisas que não deveriam existir mais. Coisas que os antigos guardiões prenderam quando o mundo era jovem. Diziam que a floresta tinha consciência própria, que escolhia quem podia sair, e que a maioria nunca voltava para contar se foram escolhidos ou não. Mas Lyra não tinha para onde mais ir. Atrás dela, apenas cinzas e memórias de rejeição. À frente, ao menos havia mistério. E mistério, pensou ela enquanto o sangue de seus pés marcava o musgo negro, era melhor que certeza de que ninguém se importava se você existia. A luz do dia mal penetrava o dossel entrelaçado acima. Era sempre crepúsculo aqui, uma hora suspensa entre dia e noite onde as regras normais pareciam não se aplicar completamente. As árvores, se é que eram árvores, tinham troncos mais largos que casas, cascas cobertas de musgo luminescente que pulsava em ritmos que pareciam batimentos cardíacos descompassados. Vinhas pendiam como cabelos de gigantes enterrados, balançando sem vento. E havia sons. Não de animais comuns, mas de coisas que imitavam sons animais imperfeitos. Um chilrear de pássaro que terminava em sílabas quase humanas. Um rugido distante que subia e descia em escalas musicais impossíveis. E por baixo de tudo, constante como respiração, o sussurro que dava nome à floresta, vozes incontáveis murmurando em línguas que precediam palavras. Lyra parou ao chegar a uma clareira. Não porque quisesse descansar, mas porque algo a impediu. No centro da clareira havia um círculo de pedras. Não pedras comuns, monólitos tão antigos que estavam cobertas não por musgo, mas por algo que parecia tempo cristalizado, camadas de eras empilhadas como sedimento. 12 pedras no total, cada uma do tamanho de uma pessoa, dispostas em padrão perfeito ao redor de um espaço central onde a grama simplesmente não crescia. A terra ali era escura, quase preta, e quando Lyra olhou mais atentamente, percebeu que não era solo, mas sombra solidificada. E no centro dessa sombra, algo estava enterrado. Ela não deveria saber disso. Não havia nada visível, nenhuma marca, nenhum objeto quebrando a superfície. Mas ela sabia com certeza que fazia seus ossos vibrarem. Havia algo embaixo. Algo grande. Algo que esperava. Não se aproxime do círculo, uma voz disse atrás dela. Lyra girou tão rápido que quase caiu, coração disparando. Mas não havia ninguém. Apenas as árvores, as vinhas, as sombras que sempre se moviam na periferia da visão. Quem está aí? Ela chamou, voz soando pequena e frágil na vastidão da floresta. Alguém que cometeu o erro de se aproximar uma vez, a voz respondeu, vinda agora de uma direção diferente. Era feminina, talvez, mas tinha qualidade etérea, como se filtrasse através de água ou névoa. Alguém que pagou o preço. E que tenta, em vão, avisar outros que se aproximam.
Mostre-se, Lyra exigiu, tentando soar corajosa e falhando miseravelmente. Silêncio. Então, lentamente, uma das sombras ao pé de uma árvore antiga começou a se solidificar. Não em forma humana completa, mas em sugestão de uma, contornos de uma mulher, talvez jovem, talvez velha, impossível dizer. Seus olhos eram os únicos traços claros, duas pontos de luz prateada que continham tristeza profunda demais para ter sido acumulada em uma única vida. Eu era guardadora, a aparição sussurrou. Há tanto tempo que esqueci a sensação de carne. Mas ainda lembro meu dever. Ainda tento proteger os tolos que vagam para onde não pertencem. Proteger do quê? Lyra perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. A sombra-mulher apontou para o círculo de pedras. Dele. O último dos guardiões primordiais. O único que não morreu quando os antigos caíram, mas que foi preso por seus próprios irmãos porque seu poder era grande demais, seu propósito vasto demais para existir em mundo que escolheu limite e fronteira. Lyra olhou para o círculo novamente, para a sombra solidificada no centro. E ele está, vivo lá embaixo. Vivo é palavra complicada para o que ele é. Consciente, talvez. Sonhando, certamente. Esperando. A aparição tremulou, forma quase se dissipando antes de se reconstruir, esperando por alguém tolo ou desesperado o suficiente para quebrar o selo. Por que eu quebraria o selo? Por que você está sozinha? A sombra-mulher disse, e havia compaixão genuína em sua voz espectral. Por que fugiu de mundo que nunca teve lugar para você? Porque quando olha para esse círculo, não vê prisão, vê possibilidade. Vê algo tão isolado quanto você. E pensa, talvez, apenas talvez, que duas solidões podem cancelar uma a outra. As palavras atingiram Lyra como golpes físicos porque eram verdadeiras. Ela havia olhado para aquele círculo e sentido exatamente isso: reconhecimento. Não medo, mas estranha familiaridade, como encontrar alguém que falasse a mesma língua rara que você em terra estrangeira. Não faça, a aparição implorou. Eu fiz. Quebrei o selo parcialmente, há séculos, e o preço foi minha forma, minha vida, minha existência reduzida a este estado. Ele não quis. Mas o poder dele é tão grande que proximidade sozinha é destrutiva para coisas menores. E criança, você é tão pequena, tão frágil. Se o liberta, será consumida antes de perceber que cometeu erro. Lyra deu passo para trás, então outro. A advertência era sincera, ela podia sentir. Mas, se eu não o liberar, ela perguntou lentamente, o que faço? Para onde vou? Não há vila para voltar. Não há ninguém me esperando em lugar algum. Esta floresta vai me matar eventualmente de qualquer forma, por sede, fome, ou uma das coisas que se escondem entre as árvores. A sombra-mulher não respondeu. Porque não havia resposta. Ambas sabiam a verdade. Lyra estava condenada de qualquer forma. A única questão era escolher o método. Pelo menos, Lyra sussurrou, mais para si mesma que para a aparição, se eu liberar o que está preso lá, morrerei fazendo algo. Importando para alguém, mesmo que seja apenas para este prisioneiro esquecido. Isso é mais que tive em vida inteira. E antes que pudesse reconsiderar, antes que o medo pudesse paralisá-la, Lyra correu na direção do círculo de pedras. A sombra-mulher gritou, som de lamento e advertência fundidos, mas já era tarde demais. Os pés de Lyra cruzaram a fronteira marcada pelas pedras antigas. E o mundo tremeu. O momento em que Lyra cruzou o limiar do círculo, a realidade tornou-se sugestão. A floresta ao redor, tão sólida, tão opressivamente presente, começou a desfazer-se nas bordas, como pintura exposta à chuva. As cores sangraram. Os sons se distorceram. E o chão sob seus pés deixou de ser chão, tornando-se algo entre sólido e líquido, puxando-a não para baixo exatamente, mas para dentro, para profundidades que existiam em dimensões que sua mente lutava para processar. Ela não gritou. Não porque fosse corajosa, mas porque o ar em seus pulmões se solidificou, transformando-se em algo pesado e doce como mel, impossível de expulsar ou inspirar. Era a sensação de afogamento em substância que não era água, de sufocar em meio que não era ar. E então, tão abruptamente quanto começou, parou. Lyra estava deitada em superfície dura e fria. Não o chão da floresta, isso ela reconheceria. Isto era pedra. Antiga. Polida por eras de, o quê? Toque.
Tempo. A distinção parecia sem importância. Ela se sentou lentamente, corpo tremendo não de frio mas de choque. Estava em caverna. Não, não caverna, câmara. Espaço claramente moldado por intenção, não natureza. As paredes eram cobertas por inscrições que brilhavam com luz fraca e azulada, símbolos que se moviam quando você não olhava diretamente, reescrevendo-se em línguas que existiram antes da primeira palavra humana ser pronunciada. E no centro da câmara, preso por correntes que não eram metal mas luz solidificada, estava ele. O guardião. Não tinha forma que se pudesse descrever em termos simples. Era grande, isso era certo. Talvez do tamanho de casa pequena, embora difícil dizer com precisão porque seus contornos mudavam sutilmente, como se estivesse ligeiramente fora de fase com a realidade ao redor. Sua forma sugeria humanidade distante, torso, cabeça, membros, mas distorcida, ampliada, refinada em algo que transcendia a origem mortal. Sua pele, se era pele, tinha textura de pedra antiga coberta de musgo e líquen, mas pulsava suavemente como se carne viva batesse sob superfície rochosa. Veias de luz, verde profunda, como luz filtrada através de folhas em floresta primordial, corriam através dele em padrões que correspondiam ao pulsar das inscrições nas paredes. Mas eram seus olhos que capturavam a atenção. Estavam abertos. Sempre estiveram abertos, Lyra percebeu instintivamente. Mesmo nos milênios de prisão, este ser não dormira. Não no sentido que mortais compreendem sono. Seus olhos eram como poços de luz âmbar fundida, profundos o suficiente para conter florestas inteiras, e quando se fixaram em Lyra, ela sentiu o peso de atenção tão antiga que tinha gravidade própria. Criança. A palavra não foi falada, mas sentida, como se fosse inscrita diretamente em sua mente com cinzel de luz. Você cruzou o limiar. Você rompeu o primeiro selo apenas por estar aqui. Você compreende o que fez? Lyra queria responder, mas garganta ainda estava fechada, corpo ainda tremendo com aftershocks de Vatever transportara para aqui. Conseguiu apenas sacudir a cabeça. Não. O guardião inclinou a cabeça, movimento causando ressonância profunda através da câmara, como cordas de instrumento imenso sendo tocadas. Claro que não. Você é jovem. Desesperada. Solitária além da medida que uma criança deveria conhecer solidão. Pausa, pesada com eras de contemplação. Eu reconheço isso. Porque eu também estou sozinho. Tão terrivelmente, infinitamente sozinho. As correntes que o prendiam pulsaram mais brilhante, como se respondendo às suas palavras com advertência ou restrição. Lyra finalmente encontrou sua voz, embora saísse áspera e quebrada. Quem? O que você é? Eu era chamado Silvaret, o guardião respondeu. Antes dos nomes mudarem. Antes das línguas que os pronunciavam virarem pó. Eu era o guardião da fronteira verde, o protetor do crescimento eterno, aquele que mantinha equilíbrio entre expansão da vida e necessidade de morte para que vida pudesse continuar. Ele ergueu uma das mãos, ou tentou. As correntes o prenderam no lugar, luz solidificada cortando em sua carne pedra onde quer que tentasse se mover além dos limites prescritos. Mas meus irmãos temeram meu poder. Temeram que eu não compreendesse quando parar. Que permitiria que vida crescesse sem controle, consumindo tudo, transformando o mundo inteiro em floresta densa demais para qualquer coisa prosperar. Então me prenderam. Não me mataram, não podiam. Mas me removeram. Me esqueceram. Lyra se levantou trêmula, dando passos hesitantes na direção da figura acorrentada. De perto, podia ver detalhes que distância obscurecia. Flores minúsculas cresciam na textura rochosa de sua pele, desabrochando e morrendo em ciclos que levavam apenas segundos. Raízes finas como fios de cabelo se estendiam de suas juntas, buscando o solo que não estava mais lá. E em seus olhos âmbar, viu reflexos não deste lugar, mas de florestas inteiras, árvores de espécies que nunca vira, criaturas que corriam entre troncos com formas impossíveis, céus de cores que não existiam na natureza que conhecia. Há quanto tempo você está aqui? Ela sussurrou. Tempo é conceito difícil neste lugar, Silvaret respondeu. Mas pelo cálculo do mundo exterior, 5.000 anos. Talvez 6.000. Parei de contar quando números perderam significado. 5.000 anos. O número era tão vasto que mente de Lyra não conseguia processá-lo adequadamente. Ela havia vivido 12 anos e cada dia de solidão se sentia como eternidade. Mas 5.000 anos.
5.000 anos de confinamento em escuridão, consciente, incapaz de se mover, sem ninguém para falar, nada para fazer além de existir na interminável monotonia da prisão? Isso é. Ela não conseguia nem encontrar palavras. Isso é crueldade pura. Era necessário, Silvaret disse, mas havia amargura em sua presença mental. Ou assim eles disseram. Meus irmãos. As outras entidades primordiais que moldaram este mundo. Disseram que minha existência livre era risco muito grande. Que eu precisava ser contido pelo bem maior. Ele fez som que poderia ter sido riso ou soluço. Mas onde estão eles agora? Mortos. Desaparecidos. Ascendidos a planos onde não precisam mais se preocupar com consequências de suas ações. E eu permaneço. Preso. Punido por crime que nunca cometi, por futuro que nunca tive chance de escolher. Lyra sentiu algo quebrar dentro de seu peito, não algo físico, mas algo emocional. Parede que havia construído ao redor de seu coração para proteger-se de mais rejeição. Porque entendia. Completamente. Dolorosamente. Ela havia sido punida a vida inteira por crime de existir de forma que incomodava outros. Havia sido rejeitada por futuros que pessoas assumiram que teria, mas nunca lhe permitiram escolher. Eu libertaria você, ela disse abruptamente, surpreendendo-se com própria voz. Se pudesse. Se soubesse como. Não pode, Silvaret disse, embora parecesse, comovido? Difícil dizer com ser cuja emoção se manifestava como mudanças de luz e vibração. Os selos foram criados por seres muito mais poderosos que você. Quebrá-los exigiria poder que você não possui. Então por que fui puxada para cá? Porque o círculo me trouxe aqui em vez de apenas me matar. Porque, Silvaret disse lentamente, você toca os selos. E os selos, tecidos há tanto tempo, estão falhando. Não por fraqueza de design, mas por falta de manutenção. Aqueles que os criaram estão mortos. Ninguém renova a energia que os alimenta. Eles resistem por inércia sozinha agora. E sua presença, mortal, sim, mas mortal com marca estranha que não consigo identificar, acelerou o processo de deterioração. Ele se inclinou para frente tanto quanto correntes permitiam, olhos âmbar intensificando. Você não é normal, criança. Há algo em você que ressoa com poder antigo, como se tivesse sido tocada por algo primordial, ou preparada para isso. Você sabe de onde vem? Quem eram seus pais? Não, Lyra admitiu, voz pequena. Fui deixada na porta de orfanato quando era bebê. Sem nota. Sem explicação. Só eu, enrolada em pano manchado com símbolos que ninguém podia ler. Símbolos, Silvaret repetiu. Descreva-os. Lyra fechou os olhos, procurando memória que moça do orfanato lhe descrevera uma vez, antes de ser enviada para a vila. Círculos entrelaçados. 3 deles, conectados em centro, com linhas radiando para fora como raios de sol, mas raios eram feitos de pequenas marcas que pareciam folhas ou escamas. Silêncio. Longo, pesado silêncio que fez Lyra abrir os olhos em alarme. Silvaret estava tremendo. Não de medo, mas de algo como esperança, excitação, descrença. Marca Trifold, ele sussurrou. Símbolo dos 3 que tecem. As entidades que existiram antes mesmo dos primeiros. Que moldaram as primeiras leis da realidade. Seus olhos brilharam mais intensamente. Criança, você não foi abandonada. Você foi plantada. Colocada no mundo com propósito específico. E agora, encontrando-me, esse propósito está claro. Que propósito? Medo subia na garganta de Lyra. Você foi criada para me libertar, Silvaret disse. Ou mais precisamente, para permitir que eu me liberte. Os selos não podem ser quebrados de fora por forças menores. Mas podem ser enfraquecidos. E com presença como a sua, marcada pelos 3 que tecem, servindo como catalisador. As correntes tremeram. Depois vibraram. E então, uma por uma, começaram a rachar. Oh, Silvaret sussurrou, admiração em sua voz. Oh, criança! Você realmente foi presente dos deuses. Presente enviado através de milênios para este momento exato. E enquanto correntes se desfaziam em pedaços de luz dissipando, enquanto poder tão antigo que tinha cheiro,
ozônio e petrichor e flores desabrochando, começava a vazar para a câmara. Lyra percebeu que havia cruzado ponto sem retorno. Ela libertaria o guardião. Ou seria consumida na tentativa. E estranhamente, a perspectiva não a assustava tanto quanto pensou que assustaria. Pelo menos alguém a queria. Mesmo que fosse apenas como chave. Pelo menos ela importava. Mesmo que fosse apenas para isso. A primeira corrente quebrou completamente com som como cristal despedaçando, e a onda de poder que foi liberada jogou Lyra contra a parede da câmara. Não foi golpe malicioso. Foi simplesmente transbordamento. Como se represa tivesse se rompido e a água contida por milênios agora buscava qualquer saída, qualquer espaço para ocupar. O poder de Sylvaret, comprimido e contido por tanto tempo, explodiu para fora em expansão que fez o ar espessar e a gravidade vacilar. Lyra escorregou ao longo da parede, visão escurecendo nas bordas. Mas antes que pudesse cair, sentiu algo suave amortecê-la, não braços ou mãos, mas algo entre névoa e sólido, como se o próprio ar tivesse tomado forma protetora para segurá-la. Perdoe-me, Sylvaret disse, voz carregada de genuína contrição. Não tenho controle fino ainda. Faz tanto tempo desde que pude mover qualquer fragmento de meu poder além das correntes. Mas vou aprender. Vou ter cuidado. Você não será machucada. Ele disse isso enquanto segunda corrente estalava, depois terceira. Com cada uma que quebrava, ele crescia, não fisicamente exatamente, mas em presença. Enchia mais espaço. Tornava-se mais real, mais sólido, como imagem saindo de foco gradualmente ganhando definição. E com cada libertação, a câmara mudava. Raízes começaram a brotar das paredes de pedra. Impossível, porque pedra era pedra, mas estas raízes não se importavam com impossibilidade. Simplesmente cresciam, grossas como braços de criança, depois como torsos de adultos, tecendo-se através das inscrições antigas, absorvendo a luz que pulsava delas. Flores desabrochavam nessas raízes, cada uma única, algumas com pétalas de cores que não deveriam existir, outras translúcidas como vidro, outras ainda que pareciam feitas de luz solidificada. Vinhas desceram do teto, quando havia teto. Parecia mais distante agora, ou talvez a câmara estivesse expandindo, espaço dentro se tornando maior que espaço fora deveria permitir. E essas vinhas carregavam frutas estranhas, algumas luminescentes, outras escuras como vazio, algumas que pareciam conter paisagens inteiras girando em superfície brilhante. Você está transformando este lugar, Lyra sussurrou, maravilhada e aterrorizada em medida igual. Não transformando, Sylvaret corrigiu, quarta corrente despedaçando em explosão de luz verde. Revelando. Este sempre foi lugar vivo. Mas as correntes suprimiam até isso. Forçavam morte e estase até mesmo na pedra que me continha. Agora, com restrições caindo, vida que deveria ter sempre estado aqui simplesmente, retorna. A quinta corrente quebrou. E com ela, algo mudou fundamentalmente. Sylvaret moveu seu braço. Realmente moveu, não apenas tremeu contra restrições. O membro se ergueu, correntes restantes gemendo sob tensão mas não mais capazes de prevenir movimento completamente. E quando sua mão, vasta, coberta em textura que era parte rocha, parte madeira, parte algo que não tinha nome, se estendeu, as flores mais próximas se inclinaram na direção dela como girassóis seguindo o sol. Há quanto tempo desde que toquei vida crescente? Ele murmurou, voz espessa com emoção que transcendia palavras. Desde que senti ver de novo sob dedos. Desde que vitalidade pulsou em resposta ao meu toque. Ele fechou a mão gentilmente ao redor de uma das flores, e Lyra observou com fascínio enquanto a flor não murcha, mas intensificava, cor se tornava mais vívida, pétalas se abrindo mais completamente, perfume se intensificando até que toda a câmara cheirava como primavera e renovação e coisas nascendo. Você fortaleceu a planta, ela disse. É o que sou, Sylvaret respondeu. Guardião do crescimento. Onde caminho, vida próspera. Onde foco minha vontade, potencial se realiza. Fui criado para garantir que vida nunca falhasse, que sempre houvesse crescimento, renovação, continuação. Então por que eles o prenderam? Indignação subiu em Lyra, surpresa e feroz. Isso não parece perigoso. Parece necessário. Porque poder sem limite é perigoso, criança, não importa com benevolente intenção. Sexta corrente quebrou, e Sylvaret gemeu, som de alívio e dor misturados.
Se deixado sem controle, eu transformaria o mundo inteiro em floresta tão densa que nada mais poderia existir. Eu compensaria excessivamente cada morte com 10 novos nascimentos. Desequilibraria balanço que permite ecossistemas prosperarem. Meus irmãos não me prenderam por malícia. Prenderam porque não conseguiram me ensinar moderação. E agora? Lyra perguntou. Se eu completar sua libertação, você aprenderá moderação? Ou fará o que eles temiam? Sétima corrente estalou antes que ele pudesse responder. E com esta, Silvaret conseguiu se mover completamente. Ele se levantou, movimento lento, laborioso, como se estivesse reaprendendo o conceito de movimento após milênios de imobilidade. Sua forma era maior do que Lyra estimara, cabeça quase tocando o teto que agora parecia catedral ao invés de caverna. Ele era colossos de pedra viva e luz verde, poder condensado em forma que sugeria humanidade mas transcendia completamente. E quando olhou para baixo, para a pequena menina aos seus pés, havia algo como ternura em seu olhar âmbar. Aprendi, criança, ele disse suavemente. 5.000 anos me deram nada além de tempo para pensar, para considerar meus erros, para compreender que meus irmãos estavam certos, não sobre me prender, mas sobre eu precisar aprender controle. E agora, finalmente livre, prometo, usarei meu poder com sabedoria. Não repetirei erros de juventude. Como posso confiar nisso? Não pode, ele admitiu com honestidade brutal. Exceto que você não tem escolha. Os selos estão caindo com ou sem sua permissão agora. Processo começou. E quando a última corrente quebrar, e quebrará, em minutos ou horas no máximo, estarei livre. A única questão é, estaremos aliados quando isso acontecer? Ou eu emergirei sozinho, sem guia, sem ancoramento à perspectiva mortal? Ele estendeu uma mão na direção de Lyra. Não ameaçadora, mas suplicante. Fique comigo, ele pediu. Seja minha conexão com o mundo que esqueci. Ensine-me como ele mudou nos milênios que estive preso. E em troca, prometo, você nunca mais estará sozinha. Nunca mais sem teto. Nunca mais rejeitada. Sob minha proteção, você terá lugar. Terá propósito. Terá valor. Era barganha tentadora. Perigosa também, Lyra sabia. Confiar em ser tão poderoso, ligar seu destino ao dele, era arriscado em níveis que mal compreendia. Mas que alternativa tinha? Fugir? Para onde? A floresta comeria antes que alcançasse borda. Ficar aqui mas recusar sua oferta? Então quando ele emergisse, não teria razão para preservá-la. Pelo menos aceitando, teria chance. Pelo menos seria vista. Valorizada, mesmo que por criatura antiga que podia estar mentindo sobre ter aprendido controle. Lyra estendeu sua pequena mão e colocou na palma vasta de Silvaret. A oitava corrente quebrou no momento do toque. E o mundo explodiu em verde. O verde não era cor. Era sensação. Era conceito. Era vida condensada em forma que transcendia espectro visível. Lyra gritou enquanto o poder atravessava seu braço, subindo por veias como seiva, invadindo o coração que bateu 1, 2, 3 vezes em ritmo errático antes de sincronizar com algo maior, mais antigo, mais profundo. Sentiu raízes que não existiam fisicamente crescerem através de sua essência, conectando-a à terra muitíssimo abaixo, à pedra, ao núcleo derretido do mundo. Sentiu galhos que não eram galhos se estenderem de sua coroa, alcançando o céu distante, tocando nuvens e vento e a luz das estrelas que brilhavam do outro lado do dossel. Por um momento aterrorizante e transcendente, Lyra não era menina. Era a árvore. Era a flor. Era esporo e semente e germinação. Era vida em todas as suas formas, experimentando existência simultaneamente através de bilhões de perspectivas diferentes. E então, tão abruptamente quanto começou, retraiu. Ela estava no chão. Quando caíra, ofegando, suor cobrindo pele, corpo tremendo como folha em tempestade. Mas estava viva. Ainda ela mesma. Ainda. Lyra, Silvaret disse, e havia urgência em sua voz que não estivera antes. Respire. Foque em sua forma. Você é humana. Você tem limites. Lembre-se disso. Ancore-se nessa identidade. Ela obedeceu, agarrando-se ao conceito de si mesma como pessoa separada, não conectada a tudo, não parte de todo maior. Gradualmente, pânico recuou.
Batimento cardíaco desacelerou. Mundo parou de girar. O que foi isso? Ela ofegou. Sincronização, Sylvaret explicou, ajoelhando-se ao lado dela. Movimento que fez câmara inteira tremer, mas foi surpreendentemente gentil. Quando você tocou, com última corrente quebrando simultaneamente, houve momento onde meu poder tentou fluir através de você sem restrições. Quase a consumi. Quase a transformou em extensão de mim, anulando sua individualidade completamente. Quase. Mas você resistiu, ele disse, e havia admiração em sua voz. Agarrou-se ao que te fazia você. Marca dos 3 que tecem lhe deu fundação forte o suficiente para não ser arrastada. Você é mais forte que parece, criança. Muito mais forte. A 9ª corrente quebrou, depois a 10ª, cada uma liberando mais poder, mais presença. As raízes agora cobriam completamente as paredes, teto havia se transformado em dossel vivo, e o chão sob Lyra era não mais pedra mas terra rica e escura que cheirava a humus e crescimento. Apenas 2 restam, Sylvaret disse, olhando para correntes finais que ainda mantinham sua forma central, tronco, núcleo de seu ser, presa. E quando essas quebrarem, terei escolha a fazer. Posso expandir imediatamente, permitir que meu poder flua sem restrição, transformando esta floresta inteira em meu domínio. Ou posso comprimir, encolher minha forma, condensar poder ao invés de espalhá-lo, tornar-me menor, mais focado, mais capaz de interagir com criaturas menores sem esmagá-las acidentalmente. Ele olhou para ela. Mas isso requer razão. Âncora. Alguém por quem vale a pena comprimir. Você será essa razão, Lyra? Ela se sentou lentamente. Por que eu? Você mal me conhece. Por que você me libertou? Por que você compreende solidão como eu compreendo? Porque na vastidão de 5.000 anos, nenhum outro ser se aproximou de minha prisão com algo além de medo ou curiosidade acadêmica. Mas você veio com empatia, com reconhecimento, com vontade de se arriscar por estranho preso. Ele estendeu mão novamente, mais cautelosamente desta vez. Isso vale algo, Lyra. Vale tudo. Então diga, quer que eu permaneça? Quer que eu tente me tornar algo que pode existir ao seu lado sem destruí-la? Ou devo simplesmente expandir, agradecer por sua libertação, e partir para reclamar mundo que uma vez moldei? Era a escolha impossível. Mas Lyra percebeu que já havia tomado decisão no momento que cruzou o círculo de pedras. Já havia escolhido conexão sobre segurança, companhia sobre sobrevivência. Fique, ela sussurrou. Por favor, fique. A 11ª corrente quebrou. E Sylvaret sorriu, expressão estranha em rosto que era mais conceito que carne, mas genuína mesmo assim. Então ficarei. Observador. A corrente final, a que prendia seu núcleo mais profundo, brilhou mais intenso que todas outras combinadas. Esta era o selo original, o primeiro colocado, o mais poderoso. E quando começou a rachar, não foi processo gradual. Foi explosão catastrófica de poder que transformou Câmara em inferno de luz verde. Lyra fechou os olhos, protegendo o rosto, mas podia sentir através de pálpebras, o mundo se reconfigurando, realidade se ajustando para acomodar força primordial sendo liberada após milênios de contenção. E então silêncio. Calma súbita que era quase ensurdecedora em seu contraste com chaos de momentos antes. Ela abriu os olhos. A Câmara havia desaparecido. Ou talvez se expandido ao ponto de não ser mais reconhecível. Ela estava em clareira, não há que vira antes, com círculo de pedras, mas outra. Esta era maior, cercada por árvores tão antigas e vastas que faziam as da floresta externa parecerem mudas. Do céu acima brilhava com luz suave, não solar mas bioluminescente, vinda de liquens e musgo e flores que pendiam como lanternas. E diante dela estava Sylvaret. Mas transformado. Ele havia encolhido, não pequeno, nunca poderia ser pequeno, mas menor que colossos que fora. Agora tinha talvez 3 metros de altura, forma ainda sugerindo humanidade mas claramente não humana. Pele de textura de casca de carvalho, olhos de âmbar líquido, cabelos que eram na verdade trepadeiras finas que moviam gentilmente como se em brisa que Lyra não podia sentir. Quando se movia, fazia com graça que desafiava seu tamanho, cada passo deliberado, cada gesto controlado com precisão que falava de esforço imenso para conter poder que queria expandir ilimitadamente. Esta forma, ele disse,
Voz agora mais ressonante, mais presente, é compromisso. Pequena o suficiente para não esmagá-la acidentalmente. Grande o suficiente para protegê-la de coisas que habitam esta floresta. É desconfortável, como usar roupas muitos tamanhos pequenas demais, mas, suportável. Por você, suportável. Lyra se levantou, pernas trêmulas mas segurando. E pela primeira vez, realmente olhou para ele não com medo ou admiração, mas com conexão. Este ser havia escolhido desconforto por ela. Havia comprometido poder ilimitado para existir ao lado dela. Obrigada, ela disse, e palavra parecia inadequada mas era tudo que tinha. Não, Sylvaret respondeu. Obrigado a você. Por me dar razão para escolher isto ao invés de expansão egoísta. Por me lembrar que grandeza não está em cobrir máximo território, mas em fazer diferença em um único coração. Ele se ajoelhou, trazendo sua cabeça mais próxima ao nível dela. Agora, pequena libertadora, temos trabalho fazer. Esta floresta está moribunda, não morta, mas esquecida, negligenciada, ferida por milênios sem guardião adequado. E além da floresta, mundo mudou de maneiras que não conheço. Você será meus olhos, minha guia. E eu serei sua proteção, seu lar, sua família escolhida. Ele estendeu mão, palma para cima. Parceiros. Lyra colocou sua pequena mão na dele. Parceiros. E na clareira, sob luz de bioluminescência e observação de árvores antigas, menina e guardião primordial fizeram um pacto que mudaria destino não apenas deles, mas de floresta inteira. E talvez, apenas talvez, do mundo além. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e maravilhosos da vida de Lyra. Sylvaret não tinha conceito de tempo como mortais experimentavam. Para ele, diferença entre hora e dia era arbitrária. Então quando Lyra disse que precisava dormir, conceito que ele achou fascinante e levemente alarmante, você voluntariamente desliga a consciência. E se algo atacar? Ele simplesmente observou com curiosidade científica enquanto ela encontrava ponto confortável entre raízes grandes para se enroscar. Ela despertou para encontrá-lo ainda na mesma posição, observando, tendo aparentemente passado 8 horas completas estudando o ato dela respirar. É hipnotizante, ele explicou sem embaraço. O ritmo. O modo que seu peito sobe e desce. O pequeno som que faz. Mortais são tão temporais. Cada respiração é contagem regressiva. Cada batimento cardíaco é tique de relógio que inexoravelmente move você na direção de cessação. Mas ao invés de apavorar, você simplesmente vive. Extraordinário. É levemente aterrador que você me observou dormir por 8 horas, Lyra disse, esfregando os olhos. Desculpe. Estou acostumado à solidão. Esqueci que comportamento pode ser considerado intrusivo. Ele recuou, dando-lhe espaço. Vou aprender. Prometo. Simplesmente estou faminto. Não por comida, mas por conexão. Por presença. Por prova de que finalmente não estou sozinho. E havia quebra em sua voz, antiga, profunda, que fez irritação de Lyra evaporar instantaneamente. Ele falava a verdade. 5.000 anos de isolamento completo, e agora finalmente havia alguém, e ele não sabia como agir, como se portar, como balancear necessidade desesperada por conexão com respeito por fronteiras dela. Você pode observar, ela disse gentilmente. Mas talvez de distância pouco maior? E se estiver entediado, pode, não sei, fazer algo? Você mencionou a floresta estar ferida. Pode começar curando isso. Sim, ele disse, animação entrando em sua presença. Sim, posso. Devo. É meu propósito. E com isso, ele começou. Lyra observou, fascinada, enquanto Sylvaret colocava mãos vastas no solo e simplesmente ouvia. Ou sentia. Difícil dizer qual sentido estava usando, mas claramente estava se comunicando com floresta em nível que ela não podia perceber. Sua expressão percorreu muitas emoções, concentração, tristeza, raiva, determinação. A doença aqui, ele murmurou. Não natural. Mágica corrompida deixada por seres que não compreendiam o que faziam. E negligência. Tanto negligência. Árvores antigas morrendo sem ninguém para testemunhar. Criaturas caçadas até extinção. Córregos envenenados por despejos de vilas distantes. Sua mão brilhou com luz verde intensa,
e Lyra sentiu o pulso de poder irradiar para fora. Não violento, mas invasivo em seu alcance, tocando cada raiz, cada folha, cada organismo vivo dentro de quilômetros. E a floresta respondeu. Árvores que pareciam mortas começaram a brotar novo crescimento. Flores esquecidas explodiram em cores vívidas através do chão da floresta. Córregos que haviam sido marrons e estagnados começaram a clarear, água ganhando pureza cristalina. E criaturas, algumas que Lyra reconhecia, muitas que não, começaram a emergir de esconderijos, atraídas pelo pulso de renovação. Havia cervos com chifres que brilhavam suavemente, olhos inteligentes demais para serem puramente animais. Havia pássaros com plumagem que mudava de cor dependendo de qual árvore pousavam. Havia algo como raposa, mas maior, com 6 pernas e cauda que bifurcava em 3 pontas que deixavam rastros de luz onde tocava solo. Eles lembram, Silvaret sussurrou com admiração. Essas criaturas, descendentes daqueles que conheci milênios atrás, carregam memória ancestral de quando eu caminhava livre. E me reconhecem ainda. As criaturas se aproximavam sem medo, algumas se esfregando contra as pernas de Silvaret, outras simplesmente se sentando próximas, basquem em sua presença. E Silvaret, este ser de poder imenso, tocava cada uma com ternura tão genuína que fazia coração de Lyra doer. Você os ama, ela disse com suavidade. São meus encargos, ele respondeu. Minha razão de existência. Quando estava preso, pior parte não era próprio confinamento. Era saber que eles estavam lá fora, sem proteção adequada, sem guardião que compreendesse suas necessidades. Que noite após noite, talvez estivessem sofrendo, e eu não podia fazer nada. Ele olhou para ela. Você compreende isso? Impotência de querer ajudar mas ser incapaz? Sim, Lyra disse, pensando nas noites na vila quando ouvia outras crianças serem abraçadas por pais, quando via famílias jantando juntas através de janelas iluminadas, quando queria tão desesperadamente pertencer mas estava eternamente fora, olhando para dentro. Eu compreendo. Silvaret estudou-a por longo momento. Você também está ferida, ele disse finalmente. Não fisicamente. Mas aqui. Ele tocou o centro de seu próprio peito. Onde esperança vive, ou deveria viver. Em você, este lugar é cicatriz. Rejeitada tantas vezes que parou de esperar aceitação. Parou de tentar. Lágrimas queimaram os olhos de Lyra. Ela não esperava que ele visse tão claramente, tão profundamente em sua dor. E se eu curasse isso? Silvaret perguntou gentilmente. Não apagando memórias ou alterando quem você é, mas curando ferida. Removendo dor que carrega desnecessariamente. Poderia fazer, se permitisse. Meu poder pode curar mais que carne. Pode curar espírito também. A tentação era intensa. Ter dor removida, peso do passado levantado, começar fresca sem cicatrizes emocionais que carregava há tanto tempo. Mas Lyra sacudiu cabeça. Não, ela disse suavemente. Essa dor me fez quem sou. Me ensinou empatia. Me fez forte suficiente para subir aquela montanha, cruzar aquele círculo, libertar você. Se remove isso, não sei se ainda seria eu. Sábia, Silvaret disse, aprovação em sua voz. Mais sábia que eu em jovens. Eu teria aceitado tal oferta instantaneamente, nunca considerando que dor serviu propósito. Ele se sentou, movimento surpreendentemente humano para ser tão inumano. Você me ensina, Lyra. Me ensina que sofrimento não é apenas peso inútil. Que pode ser transformado em sabedoria, compaixão, força. Obrigado por essa lição. Eles se sentaram juntos em silêncio confortável, cercados por criaturas da floresta que gradualmente aceitaram Lyra como estando sob proteção de Silvaret. Uma das raposas de 6 pernas se enroscou ao lado dela, calor radiando de seu corpo em ondas agradáveis. Silvaret, Lyra disse depois de tempo, o que acontece agora? Você libertou. Floresta está curando. Mas, onde isso me deixa? Simplesmente vivo aqui para sempre. Você pode, ele disse. Construirei para você casa. Não estrutura morta de madeira cortada, mas lar vivo, árvore moldada para fornecer abrigo, sempre crescendo, sempre mudando para atender suas necessidades. Você ficaria aqui, segura, protegida, nunca sozinha novamente. Isso soa como outro tipo de prisão, Lyra disse cuidadosamente. Bela.
confortável, mas ainda isolada do resto do mundo. Você quer retornar ao mundo? Ao mesmo mundo que rejeitou você, que deixou você dormir em celeiros e passar fome e ser tratada como menos que humana. Não quero retornar àquela vida, Lyra admitiu. Mas, quero ver que outros tipos de vida são possíveis. Quero aprender, crescer, experimentar coisas além desta floresta, por bonita que seja. Silvaret ficou quieto por tempo longo. Então ele fez algo inesperado. Riu. Não cruelmente, mas com genuína alegria. Você é exatamente o que precisava, ele disse. Âncora que não apenas me prende aqui, mas me puxa para frente, para o mundo, para a vida além da segurança de domínio familiar. Ele se levantou, estendendo mão para ajudá-la. Então iremos juntos. Exploraremos. Aprenderemos. Eu sobre mundo moderno, você sobre seus potenciais. E talvez, ao longo do caminho, encontraremos propósito maior que simples sobrevivência. Lyra pegou sua mão, sentindo força e calor nela. Parceiros. Sempre, Silvaret prometeu. Agora e para sempre, pequena libertadora. Você me deu liberdade. Eu lhe darei mundo. E enquanto ficavam ali, menina e guardião primordial, cercados por floresta que cantava com renovação e criaturas que dançavam com alegria de ter protetor retornado, nenhum deles percebeu as sombras observando das profundezas entre árvores. Sombras que não pertenciam à floresta. Sombras que haviam sentido despertar de Silvaret e vinham investigar. Vinham avaliar. E talvez, eliminar. A primeira indicação de perigo veio 3 noites depois. Lyra despertou de sono profundo, o tipo de sono restaurador que só vinha de se sentir segura pela primeira vez em anos, para encontrar Silvaret de pé na borda da clareira, corpo tenso, olhos fixos na escuridão entre árvores. Vista-se, ele disse sem olhar para ela, voz baixa mas urgente. Rápido. Temos visitantes. E não são amigáveis. Lyra rolou para pé, coração disparando. Ela dormira em ninho de musgo que Silvaret moldara para ela, enrolada em folhas suaves que serviam melhor que qualquer cobertor. Mas agora agarrou o casaco esfarrapado que era a única possessão que trouxera da vila destruída e o puxou sobre ombros. Que tipo de visitantes? Caçadores, Silvaret disse, palavra gotejando com desdém. Não de carne, mas de poder. Sentem meu despertar. Querem determinar se sou ameaça ou recurso a ser explorado. Como se convocadas por suas palavras, figuras emergiram da linha das árvores. Havia 5 delas. Todas humanas em forma básica, mas claramente não inteiramente humanas em essência. Trajavam robes marcadas com símbolos que brilhavam fracamente na escuridão, não luz natural, mas energia mágica mal contida. Cada uma carregava algum tipo de foco. Bastões, amuletos, um carregava espécie de espelho que refletia não a cena diante dele, mas outras imagens completamente, paisagens de lugares distantes ou talvez não lugares. O líder, mulher alta com cabelo branco apesar de rosto jovem, deu passo à frente. Seus olhos eram peculiarmente coloridos, um dourado, outro prata, e ambos fixaram em Silvaret com intensidade que fez até mesmo Lyra recuar. Silvaret o verdejante, ela disse, voz ressonante com poder que fazia ar vibrar. Guardião primordial da fronteira verde. Você foi convocado ao conclave dos vigilantes para a avaliação. Convocado. Silvaret repetiu, e havia perigo em sua voz. Eu não me curvo a convocações. Especialmente não de organização que ouvi falar mas nunca reconheci autoridade. A autoridade não requer reconhecimento, outro dos visitantes disse, homem baixo com tatuagens que se moviam sobre sua pele como cobras. Apenas poder para impor. E temos poder, antigo. Poder suficiente para destruir você se provar ser ameaça. Podem tentar, Silvaret disse, e raízes começaram a emergir do solo ao redor dele, cada uma grossa como árvore jovem, pontas afiando em espetos. Mas encontrarão que primordiais não morrem facilmente. Especialmente em nosso próprio território. Espere! Lyra gritou, correndo para se posicionar entre Silvaret e visitantes. Apenas espere. Ninguém precisa lutar. Podemos apenas conversar. A mulher de olhos bicolores focou nela, e Lyra sentiu o peso daquela tensão como pressão física. E quem é você, criança, para intervir em assuntos de poder? Eu sou quem o libertou, Lyra disse,
forçando sua voz a permanecer firme apesar de medo, fazendo suas pernas tremerem. Eu sou parceira dele. E digo que Silvaret não é ameaça. Ele só quer viver em paz, curar sua floresta, não machucar ninguém. Paz. Terceiro visitante riu, mulher com olhos inteiramente negros, sem branco ou íris visíveis. Primordiais não conhecem paz. Conhecem apenas propósito. E propósito de Silvaret é crescimento sem fim. Expansão descontrolada. Eventualmente, ele consumirá tudo, transformando o mundo inteiro em floresta onde nada mais pode prosperar. Não é verdade. Lyra protestou. Ele controla. Ele escolheu forma menor. Ele está aprendendo moderação. Por agora o homem baixo disse. Mas e em século? Em milênio? Impulsos primordiais vencerão. Sempre vencem. É natureza deles. Silvaret rugiu, som que não era voz mas vibração pura que fez terra tremer e árvores balançarem. Basta! Vocês falam como se soubessem mim. Como se milênios de prisão não tivessem mudado nada. Mas não sou o que era. Cresci. Aprendi. Prove, a líder disse simplesmente. Venha ao conclave. Submeta-se à avaliação. Se é genuíno, se realmente controla, então será reconhecido e deixado em paz. Mas se recusa. Ela gesticulou, e os 4 outros começaram a canalizar poder, símbolos em suas robes brilhando mais intensamente. Então concluiremos que tem algo a esconder, que é exatamente a ameaça que tememos. Isso não é oferta, Silvaret disse amargamente. É ultimato. Renda-se ou seja atacado. Chame como quiser, a líder disse. Mas escolha deve ser feita. Lyra agarrou a mão de Silvaret, embora fosse como abraçar tronco de árvore em escala e dureza. Silvaret, talvez devêssemos ir. Se pode provar que controla, que é seguro, então. Então que? Ele olhou para baixo para ela, frustração e dor em seus olhos âmbar. Então serão deixados em paz até decidirem que nova avaliação é necessária, até inventarem nova razão para me prender ou destruir. Criança, eles nunca confiarão em mim. Não porque de algo que fiz, mas porque de o que sou. Talvez, Lyra disse calmamente. Mas se lutarmos agora, se machucá-los, então definitivamente. Nunca confiarão. Pelo menos se irmos, há chance. Silvaret olhou para ela por longo momento. Então para os visitantes. Então de volta para a floresta que acabará de começar a curar. Muito bem, ele disse finalmente, raízes recuando de volta ao solo. Irei ao seu conclave. Serei avaliado. Mas Lyra vem comigo. Não negociável. Se vou me submeter a julgamento, então testemunha permanece ao meu lado. A líder considerou isso aceitável. A menina pode vir. Mas compreenda, se provar ser ameaça, ambos serão contidos. Não apenas você. Ótimo, Silvaret disse, puxando Lyra próxima em gesto protetor. Finalmente vocês dizem verdade. Não se importam com justiça ou avaliação correta. Querem apenas garantir conformidade. Domínio. Controle sobre coisas que temem. Chamamos de responsabilidade, a líder retrucou. E é o que separa a civilização de caos. Agora venha. Conclave aguarda. Ela ergueu o espelho, e superfície ondulou como água. Através dele, Lyra podia ver outro lugar, salão imenso construído de pedra branca, cheio de figuras semelhantes usando robes marcadas, todos olhando expectantemente como se aguardassem chegada. Um portal. Ela nunca vira magia assim, mas reconhecia instintivamente. Lyra, Silvaret sussurrou, inclinando-se próximo, se houver perigo, corra. Não lute. Não tente salvar. Apenas corra. Prometo que encontrarei você se sobreviver. E se você não sobreviver? Então viva, ele disse ferozmente. Viva, e lembre-me como algo mais que monstro que eles acreditam que sou. Isso é tudo que peço. Antes que pudesse responder, eles foram puxados através do portal. A sensação foi como ser puxado através de tubo muito estreito, corpo comprimindo e esticando em formas impossíveis, mente girando através de espaços que não tinham nome. E então abruptamente eles estavam do outro lado, emergindo em salão que tirara a respiração. Parecia menos edifício e mais catedral,
teto arqueando tão alto que se perdia em sombras, colunas de mármore branco gravadas com símbolos que mudavam e fluíam como água. E preenchendo o espaço, nos assentos que se elevavam em níveis ao redor de área central onde Silvaret e Lyra agora ficavam, havia centenas de magos. Todos olhando para eles. Todos julgando. A líder de olhos bicolores materializou atrás deles, fechando o portal. Irmãos e irmãs do conclave, ela anunciou, voz ecoando através do vasto espaço. Apresento Silvaret o verdejante, guardião primordial, recentemente libertado de prisão de 5 milênios. Ele vem para avaliação de ameaça e determinação de destino. Murmúrios ondularam através da assembleia. Alguns de medo. Alguns de fascinação. Alguns de algo mais escuro, ganância, talvez, ao contemplar quanto poder ser primordial poderia conter-se adequadamente colhido. E Lyra, ficando ao lado de Silvaret com mão ainda segura a dele, percebeu com calafrio crescente de horror que não vieram aqui para julgamento justo. Vieram para demonstração. E Silvaret era exemplo a ser feito. O silêncio no salão era opressivo, pesando sobre Lyra como cobertor molhado. Centenas de olhos, alguns humanos, alguns definitivamente não, focados no centro onde ela e Silvaret ficavam como espécimes em vitrine. Finalmente, figura se levantou de assento elevado ao fundo. Era homem velho, ou pelo menos aparentava ser, barba longa e branca, olhos de azul pálido que pareciam ver através de superfícies para verdades ocultas. Ele usava robe mais elaborada que outros, marcada com símbolos dourados que pulsavam com poder. Silvaret, ele disse, voz surpreendentemente gentil para a atmosfera, sou Archagus Corven, líder deste conclave. Bem-vindo. Sei que circunstâncias de sua chegada não foram ideais. Mas compreenda, temos responsabilidade de proteger mundo de ameaças que não compreende. E vocês me categorizam como tal ameaça, Silvaret respondeu. Sem evidência. Sem julgamento. Simplesmente por existir. Sua reputação precede você, Corven disse. Registros dos primeiros descrevem você como força de crescimento descontrolado. Que tentativas de contê-lo resultaram em florestas engolindo cidades inteiras, habitantes transformados em plantas conscientes mas aprisionadas em novo estado. Isso é verdade. Lyra sussurrou, olhando para cima para Silvaret. Ele não olhou para ela, mas ela sentiu tremor passar através de sua mão. Parcialmente. Eu era jovem. Não compreendia moderação. E quando tentaram me forçar a parar, quando usaram fogo para queimar tudo que criei, reagi excessivamente. Transformei atacantes em exemplos do que defendia, vida persistente. Mas não compreendia que vida sem escolha, sem morte eventual, é apenas outro tipo de prisão. V. Corven disse, gesticulando para a assembleia. Ele admite. Admite transformar mortais contra a vontade. Admite destruir cidades. E agora está livre novamente, com nada além de palavra de criança de que mudou. Não apenas minha palavra. Lyra gritou, voz ecoando no vasto espaço. Eu vi. Eu vi ele escolher se comprimir ao invés de expandir. Vi ele curar florestas sem consumir territórios circundantes. Ele está diferente. Por enquanto, mulher de meia-idade com cabelo vermelho ardente disse de assentos elevados. Mas e quando novamente desafiado? Quando mortais inevitavelmente invadem floresta? Quando lenhadores vêm? Quando caçadores matam suas criaturas? Ele se conterá então? Ou instintos antigos vencerão? Não sei, Silvaret admitiu com honestidade brutal. Não posso prometer que nunca reagirei. Não posso jurar que controle nunca falhará. Tudo o que posso oferecer é intenção de tentar. E presença de Lyra como ancoramento, lembrança de por que moderação importa. Insuficiente, Corven disse, e havia tristeza genuína em sua voz. Compreenda, Silvaret, temos simpatia por sua situação. Milênios preso injustamente pesam em qualquer consciência. Mas não podemos arriscar mundo em sua reabilitação. Muito está em jogo. Então o que está sugerindo? Lyra exigiu, embora medo apertasse sua garganta. Aprisionar novamente? Matá-lo? Nem um nem outro, Corven disse. Mas contenção. Limitadores mágicos que restringiriam seu poder a níveis seguros. Você viveria, Silvaret. Manteria consciência, livre-arbítrio dentro de parâmetros.
mas não seria capaz de ameaçar populações ou ecossistemas maiores. Gaiola diferente, Silvaret disse amargamente. Prisão mais gentil, mas prisão mesmo assim. Sim, Corven admitiu. Mas prisão onde pode mover, interagir, experimentar liberdade limitada. É melhor que alternativas. Não, Lyra disse, surpreendendo até mesma. Não. Isso não é justiça. É conveniência. É covardia de pessoas com poder recusando confiar em algo que não controlam completamente. Criança, Corven começou, mas Lyra o cortou. Não me chame de criança quando trata a pessoa, ser senciente, como objeto a ser gerenciado. Silvaret tem direito à liberdade. Tem direito a tentar, a falhar, a aprender. Assim como qualquer um de vocês teve quando estava aprendendo controle. Nós não somos primordiais, mulher de cabelo vermelho disse. Nossos erros não remodelam paisagens. Não. Lyra olhou ao redor do salão. Então o que foi a cidade de Ashal? Li sobre isso mesmo em Orfanato. Cidade inteira obliterada por mago que perdeu controle de ritual. 3.000 mortos. E mesmo assim, não baniram toda magia. Não colocaram limitadores em todo praticante. Vocês aprenderam, melhoraram, desenvolveram protocolos mais seguros. Isso é diferente. É exatamente igual. Lyra gritou. Vocês querem garantias que Silvaret nunca pode oferecer porque nenhum ser pode. Mas porque ele é primordial, porque é antigo e poderoso, vocês tratam diferente. Aplicam padrões que vocês mesmos nunca poderiam alcançar. Murmúrios varreram através da assembleia. Alguns furiosos, alguns, pensativos. Corven ergueu mão para silêncio. A menina faz ponto, ele admitiu relutantemente. Talvez nossos padrões sejam injustos. Mas permanece fato, Silvaret é imensamente poderoso. E poder requer supervisão. Concordo, Silvaret disse, surpreendendo todos. Poder requer supervisão. Então nomeie supervisor. Nomeie Lyra. O quê? Múltiplas vozes responderam simultaneamente. Ela é quem me libertou. Quem me ancorou. Quem me lembra por que moderação importa. Silvaret olhou para baixo para Lyra, algo como orgulho em seus olhos. Se eu falhar, se eu me tornar ameaça, será ela quem determina. Será ela quem decide se devo ser contido. Ela é criança. Alguém protestou. Ela é pessoa com coragem para cruzar círculo proibido, sabedoria para me libertar ao invés de fugir, e empatia para me ver como pessoa ao invés de monstro. Silvaret se ajoelhou, trazendo o rosto ao nível de Lyra. Você aceitaria? Seria minha guardiã? Não minha mestra, mas minha consciência quando própria falhar? Lyra olhou em seus olhos âmbar e viu vulnerabilidade ali. Confiança. Escolha oferecer controle de seu destino a ela, criança que ninguém considerou valiosa. Sim, ela disse, voz firme agora. Aceitaria. Corven estudou ambos por longo momento. E se autorizamos isso, Silvaret, você juraria obedecer seu julgamento? Mesmo se Lyra determinasse que deve ser contido? Juro, Silvaret disse. Por antigos pactos, por poder que corre através de mim, juro. Lyra é minha ancoramento. Se ela diz que falhei, então falhei. E aceitarei consequências. E você, criança? Lyra? Corven focou nela. Compreende peso disto? Se ele falhar, será sua falha também. Sangue de qualquer um que machucar estará em suas mãos tanto quanto nas dele. Lyra engoliu seco. Isso era responsabilidade impossível para a menina de 12 anos. Mas olhou para Silvaret, para ser que escolheu comprimir poder imenso apenas para existir ao lado dela, que ofereceu não prisão mas parceria. Compreendo, ela disse. E aceito. Corven olhou ao redor da assembleia. Votem. Todos favoráveis a este arranjo, manifestem. Houve hesitação. Então lentamente, mãos começaram a se erguer. Não todas, talvez metade dos presentes, mas maioria. Então assim seja, Corven declarou. Silvaret o verdejante, você está livre para retornar à sua floresta, sob supervisão de Lyra. Mas fica avisado, observaremos. E ao primeiro sinal de ameaça. Nunca chegará a isso, Silvaret prometeu.
Tenho passado muito tempo sozinho para jogar fora a chance de finalmente pertencer. Ele se levantou, mantendo mão de Lyra. E enquanto o portal abria para levá-los de volta, Lyra ouviu sussurros na assembleia. Alguns esperançosos. Alguns duvidosos. E alguns, planejando para a eventualidade de falha. Para momento quando poderiam dizer viu, alertamos. Mas também havia outros sussurros. Sobre menina que defendeu o monstro. Sobre guardião que escolheu o limite. Sobre talvez, apenas talvez, começar de nova relação entre primordiais e mortais. Eles emergiram de volta na clareira, rodeados imediatamente por criaturas preocupadas da floresta que sentirá a ausência de Silvaret. Obrigado, ele disse calmamente. Por defender. Por aceitar responsabilidade que não deveria ser sua. Somos parceiros, Lyra disse. Significa dividir pesos. Ambos bons e ruins. Ele se ajoelhou, envolvendo braços enormes ao redor dela em abraço que era gentil apesar de tamanho. E Lyra, pela primeira vez em memória, sentiu completamente, absolutamente segura. Mas na escuridão além da clareira, algo observava. Algo que esteve presente no conclave mas votará contra a liberdade. Algo que agora planejava garantir que Silvaret falharia, que provaria ser ameaça. Porque para alguns, monstro era útil apenas quando permanecia monstro. E provar que mudança era impossível servia certos interesses muito bem. 3 meses se passaram desde o conclave. A floresta transformará-se em algo além de bela, era transcendente. Sob cuidado de Silvaret, toda doença havia sido erradicada, todo córrego clarificado, cada criatura prosperava em equilíbrio cuidadosamente mantido. E no coração disso, em árvore moldada especificamente para seu conforto, Lyra finalmente tinha lar. Não apenas abrigo, mas lar verdadeiro. Lugar onde pertencia. Onde era vista, valorizada, amada. Silvaret provara-se além de qualquer expectativa. Quando lenhadores apareceram na borda da floresta, ele não atacou. Em vez disso, falou com eles. Comunicação aparentemente impossível, mas ele aprenderá flexibilidade, aprenderá a comprimir ainda mais para assumir forma mais próxima de humana quando necessário. Explicou que floresta era santuário. Que árvores aqui eram conscientes, protegidas. Mas ofereceu alternativa. Árvores na borda que ele mesmo cresceria rapidamente, madeira de qualidade superior, em troca de deixar o interior da floresta intocado. Os lenhadores, espantados mas tementes de ofender guardião óbvio, aceitaram. Quando caçadores chegaram, receberão tratamento similar. Sim, poderiam caçar, mas apenas animais específicos, nunca fêmeas grávidas, nunca mais que poderia ser comida em temporada. E em troca, Silvaret garantiria que game estaria sempre disponível, sempre saudável. Equilíbrio. Compromisso. Moderação. Lyra observava cada interação, pronta para intervir se necessário, mas nunca foi. Silvaret cumpria a promessa com diligência que fazia coração dela inchar com orgulho. Estou aprendendo, ele dizia frequentemente, maravilhamento em vós. Que poder não está em dominar mas em coexistir. Que verdadeira força é não impor vontade mas encontrar harmonia. E aprendia com ela também. Sobre humor, conceito que achou fascinante e desconcertante. Sobre histórias, ela contava contos que lembrava de orfanato, e ele ouvia com atenção de criança descobrindo magia pela primeira vez. Sobre pequenos prazeres, como gosto de frutas silvestres, sensação de sol em pele, som de chuva em folhas. Você me ensina a ser mais que função, ele dissera certa noite, estrelas brilhando através do dossel que agora mantinha aberto parcialmente para que pudesse vê-las. Me ensina a ser pessoa. E por isso, sou eternamente grato. Mas nem tudo era paz. Havia momentos quando Lyra via Silvaret parar, cabeça inclinada, ouvindo algo que ela não podia perceber. Via sombra passar por rosto dele, tensão entrar em postura. O que é? Ela perguntava. Observadores, ele diria. Sempre observando. Aguardando falha. Então forçaria sorriso. Mas não lhes darei satisfação. Provarei errados. E por 3 meses, provou. Até noite quando tudo mudou. Lyra despertou com som de gritos. Não de dor, mas de terror. Ela correu para fora de seu quarto árvore, descendo escada de raízes vivas para chão da floresta abaixo. Fogo.
mas não natural. Chamas verdes que reconhecia de vila destruída, crepitando com vozes que riam enquanto consumiam. Alguém estava queimando deliberadamente seções da floresta, usando magia para tornar fogo impossível de extinguir por meios normais. E em centro de devastação estava Silvaret, Roarin em fúria e agonia enquanto criaturas sob proteção morriam nas chamas. Não! Lyra gritou, correndo na direção dele. Silvaret, não! É armadilha! Eles querem que reaja. Querem que prove ser monstro. Mas sua voz mal alcançava através do barulho. E Silvaret, confrontado com exatamente o cenário que temiam, destruição deliberada de tudo que amava, estava perdendo o controle. Seu corpo expandiu, forma comprimida explodindo para fora enquanto o poder inundava sem restrições. Árvores explodiram de chão, não curadoras mas armas, raízes transformando em lanças que buscavam atacantes que permaneciam escondidos. Flores desabrochavam que expeliam esporos paralisantes. Vinhas se lançavam como chicotes, agarrando qualquer coisa que se movia. Era exatamente o que Conclave temera. Guardião primordial perdendo o controle, tornando-se catástrofe que justificaria qualquer medida para contê-lo. E Lyra sabia, com certeza que fazia ossos doerem, que isso era intencional. Alguém no conclave, ou múltiplos alguéns, havia orquestrado exatamente este cenário para forçar falha de Silvaret. Ela tinha a escolha a fazer. Poderia fugir, salvar-se, deixar ele falhar e enfrentar consequências. Ou poderia fazer o que prometera. Ser ancoramento. Ser consciência quando própria dele falhava. Lyra correu direto para o centro da fúria de Silvaret, diretamente para a forma expandida que agora preenchia a clareira como deus antigo de galhos e espinhos. Silvaret, ela gritou. Olhe para mim. Poder bateu contra ela, jogando-a para trás, mas ela se levantou e correu novamente. Silvaret, por favor. Finalmente, olhos âmbar encontraram os dela. E ela viu neles, guerra entre instinto antigo e vontade aprendida, entre necessidade de proteger destruindo e escolha de proteger através de contenção. Lyra ele Roared, voz distorcida por forma expandida, eles estão matando. Matando minhas criaturas. Não posso apenas. Pode, ela gritou de volta. Porque isso é o que somos. Não monstros que reagem com destruição. Somos aqueles que escolhem diferente. Mesmo quando dói. Mesmo quando injusto. Mas eles são tolos assustados, Lyra interrompeu, provando seu próprio ponto sendo cruéis. Mas você não precisa ser o que temem. Pode ser melhor. Pode ser quem você escolheu ser. Silvaret tremeu, forma piscando entre expansão e compressão. Poder ondulou para fora em onda que fez árvores curvarem e chão rachar. E então, com esforço que Lyra podia sentir através de conexão, ele parou. Não parou de proteger. Barreiras de raízes entrelaçadas ainda envolviam floresta, prevenindo mais ataques. Não parou de curar. Já estava despejando poder em criaturas feridas, corrigindo queimaduras, restaurando tecido. Mas parou de atacar. Parou de buscar vingança. Parou de provar medos do conclave certos. Sua forma comprimiu lentamente, gradualmente, até que estava novamente em tamanho humano. Ele desabou no chão, tremendo com esforço de contenção. Eu escolhi, ele sussurrou. Não porque não poderia destruir. Mas porque você mereceu melhor. Mereceu o Guardian que mantém promessas. Lyra caiu de joelhos ao lado dele, lágrimas correndo por rosto. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Das sombras, figuras de hobbits do conclave emergiram. A líder de olhos bicolores, expressão ilegível. Impressionante, ela disse.